Vamos falar um pouquinho sobre Cecília Meirelles e a infância, a relação com a sua própria infância, a relação com a educação e qual o percurso que a fez chegar na publicação de Ou Isto ou Aquilo, um livro tão importante para a literatura infantil brasileira, em 1964, o ano de sua morte. Para isso eu vou dividir o vídeo em 3 grandes partes. A primeira eu vou conversar um pouco sobre os dados biográficos da vida da Cecília, quais os percursos, estudos, pesquisas, o que a fez entender a literatura infantil como ela entende. Na segunda parte vou falar um pouquinho sobre essa sensibilidade infantil que percorre a vida e a obra poética inteira da Cecília. E na terceira eu vou conversar especificamente sobre o lirismo para as crianças. Então a gente fica assim dividido, vou fazer algumas leituras durante o vídeo e vou disponibilizar os textos para vocês através do professor. Falando um pouquinho sobre a vida da Cecília Meirelles, a gente sabe que ela foi educadora, né? Trabalhou com educação até quando a publicação do primeiro livro dela aconteceu e ela foi premiada em 1919, ela já era professora. Em 1934, a gente tem a inauguração no Pavilhão Mourisco de um centro infantil. Então, a Cecília pensou sobre como deveria ser uma biblioteca infantil, o que deveria ter nessa biblioteca para que fosse atrativo para as crianças, que tipo de atividades poderiam existir para que as crianças aprendessem. Então, esse olhar para a educação da Cecília sempre foi muito profundo e bastante delicado. De 1930 até 1933, a Cecília tem uma página da educação no Diário de Notícias, onde ela escreve muitas crônicas sobre educação, num período em que a educação está sofrendo alguns ataques. Então, ela conversa sobre a liberdade, sobre a questão de não haver aula de religiões para as crianças, sobre como as crianças poderiam ter prazer no aprendizado, né? E depois de 1941 até 1943, ela também tem essa mesma intenção de falar sobre educação no jornal Amanhã. De todas essas crônicas, a gente tem aquela coletânea de 6 livros de crônicas da educação da Cecília, que são um primor, até hoje em dia. É muito importante o discurso que há, as coisas que são faladas. Ainda hoje nós não temos ideias tão ousadas e tão importantes, com um olhar tão atencioso para a infância, né? Então é muito importante a gente pensar que a escritora de Ou Isto ou Aquilo, a poeta que fez Ou Isto ou Aquilo, é uma educadora nata, com bastante talento para isso, que entende bastante, que lia em muitas línguas, que estava por dentro de vários projetos pedagógicos, muito à frente do tempo em que ela estava ensinando. Vou destacar um texto exclusivo, na verdade um trecho de um texto exclusivo, o texto integral vai estar disponível para vocês, que se chama A Infância, que foi publicado em 1930. Então, em 20 de dezembro, nesse livro aqui, Crônicas da Educação, volume 1, a gente tem uma crônica muito importante, curiosa, em que ela diz que tudo que a gente vive, toda a nossa sensibilidade, ela foi, na verdade, pautada, semeada, plantada e florescida durante o tempo da infância, que tudo que a gente vive depois tem relação com isso. Então vou destacar um trecho importante aqui em que ela diz: as coisas que nos impressionaram vivamente quando ainda não podíamos definir os motivos da nossa surpresa e da nossa admiração, quando nem sabíamos distinguir nitidamente essa admiração e essa surpresa, deitaram raízes obstinadas nas mais profundas regiões subjetivas. Depois foram sendo elaboradas lentamente e vieram à tona em dias inesperados, afluindo muitas vezes em fragmentos, porque há sempre mãos impiedosas, concretas ou abstratas, pairando sobre os destinos humanos. Somos assim, um outrora que se faz presente todos os dias. Não porque o presente seja a sua forma desejada como definitiva, mas porque é a transição a que a natureza submete tudo quanto transborda para mais longe, no tempo, e o crivo em que é vertido o passado se faz futuro. Nós temos a nossa infância conosco, e ela conosco morrerá, se acaso não ficar sendo a decoração de alguma sobrevivência que nos aguarda para lá da morte. Temos as paisagens da nossa infância imortalizadas em nós,
e os vultos que por elas transitaram, e as palavras que então floresceram, e o ritmo e o aroma que animavam cada aparência tornada confusa e obscura pelo tumulto das épocas seguintes. E ela vai terminar dizendo que nós somos o que a nossa infância nos permitiu. Então, a importância da infância para Cecília Meirelles é essencial em toda a sua formação. E eu me debrucei bastante sobre esse estudo, né, das memórias, de como as memórias dela, da primeira infância, elas se espraiaram por toda a obra poética da Cecília. Como que essa sensibilidade que a fez pela sua história de vida, observar os pequenos movimentos das coisas, né, que essa coisa da efemeridade, um verso bem bonito que eu destaquei, do Morena Pena de Amor, que diz coisas pequenas que não têm fim. Então esse olhar e essa sensibilidade da infância que ainda não tem dimensão do fim das coisas, né? Isso porque a Cecília teve uma vida muito sofrida, como vocês já devem saber. Ela perdeu o pai um pouco antes do nascimento, a mãe logo depois que ela nasceu. Foi criada pela avó, então a morte fez parte da vida dela, né? Então, para ela sobreviver e conseguir viver com prazer, né, pela vida, sem desespero e sem medo da morte, ela observa os pequenos movimentos que acontecem em qualquer coisa da natureza, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso quando a gente for falar do Olhinhos de Gato, que é uma biografia poetizada, como ela mesma diz, publicada entre 39 e 40 num jornal em Portugal, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre como que ela via a sua própria infância e como que essas ideias e essa sensibilidade tão pura para coisas, para o primeiro olhar das coisas que não terminam, né? Porque a gente ainda não tem consciência, foi tão importante na construção da poesia e da sensibilidade poética da Cecília, que atravessa toda a sua obra, inclusive a sua obra infantil. Ainda conversando sobre a década de 30, em 1964, a Cecília tem uma publicação que se chama A Festa das Letras, e é um livro poético, cheio de sonoridade, bastante estético, para falar sobre o alfabeto para as crianças. Eu vou fazer a leitura de uma letra aqui para vocês, a letra V, e vocês vão entender o que eu estou dizendo, né? Quando ela vai falar especificamente sobre os problemas da literatura infantil, em 1951, ela vai dizer que a literatura para criança deve ser uma literatura que produza prazer e que a literatura é uma só, que não existe diferenciação entre literatura para criança. E aí ela vai separar bastante a questão da didatização na literatura. Embora esse texto dela tenha um fundo de aprendizado, porque a gente fala do alfabeto e das letras, ele tem essa coisa bonita, né, da ludicidade que acompanha a obra da Cecília. Então eu vou ler para vocês a letra V, para vocês observarem a sonoridade e ver como que caminha essa pesquisa da Cecília, que chega ao ápice em 1964 com um livro que é primordial, maravilhoso, lindo, e que até hoje está sendo publicado para as crianças pela questão da brincadeira, pela questão do aprendizado revestido de conhecimento infantil, né? Então a gente vai entender um pouquinho dessa pequena sementinha que vai florescer lá depois em Ou Isto ou Aquilo. Letra V, tá aqui em Poesias Completas, Cecília Meirelles, 1974, A Festa das Letras. Vira, vira, que os outros se vão. Vem o V dando volta com o seu violão. Mas que o velho divertido, com uma vagem no chapéu, diz que vem no fim do mundo e vai pro fim do céu. Que é muito velho, que não tem vintém, que vira na valsa como ninguém. Mas que velho engraçado, tão risonho e vermelho, do fundo do bolso tirou um espelho e começa a cantar. Eu sou velho valente, meu espelho é o da verdade. Acredite, minha gente, quem viver como eu vivi, chega à minha idade. E começa a cantar. Comi verde de verdura e todas as cores de fruta madura. Eu só digo a verdade do espelho. Nunca tive dor nas costas, nem dor no joelho. A vaca me deu seu leite, o boi me deu sua vida. Gente que se esquece disso é bem mal agradecida. Mas que velho divertido esse velho do V. Comi tão direito e tão variado, ora veja você, que vivi toda esta vida sem estar nunca adoentado.
E assim, velho como sou, quando saio de carreira, corro que nem um viado. Vira, vira, que veja se vai. Mas que velho engraçado com uma vagem no chapéu, ele vira e revira e não cai. Vai sentar no violão e voar para o céu. E os V's são todos em negrito, né? E o livro tinha essa coisa de destacar as letras do alfabeto. Então agora a gente parte para essa segunda parte da nossa explicação aqui, que seria muito melhor se fosse uma aula ao vivo, mas enfim, estamos aí impedidos por uma série de coisas. Para a sensibilidade infantil e esse olhar, o primeiro e infinito olhar, que é o olhar da infância, né? Para isso eu vou ler um trechinho do Olhos de Gato, Olhinhos de Gato. Eu tenho essa edição aqui, ó. E é um livro bastante curioso, como eu disse, ele foi publicado, estamos ainda na década de 30, né? Vamos passar da década de 30 agora e começar a pensar um pouco na obra poética madura da Cecília. E tudo isso para entender esse embrião que nasce aí e que a Cecília é um todo só, né? Não há diferenciação entre as coisas que ela faz em nenhuma linguagem. Né? Quando ela faz crônica, quando ela fala de educação, quando ela faz poesia, quando ela faz um texto em prosa como esse que eu vou ler, quando ela trabalha para as crianças especificamente ou para uma poesia adulta, a Cecília é uma coisa só e tá tudo dentro, uma coisa dentro da outra, né? Um amálgama. Então, em Olhinhos de Gato, ela, como o próprio título diz, ela reverencia o olhar, né? O gato é um animal que olha silencioso e muito atento, com uma capacidade muito maior que a humana, né, para observar os movimentos, inclusive à noite, em vários momentos do dia. É um animal que é muito sozinho, né, não precisa da companhia dos outros, ele vive muito bem, independente, e ela se sentia assim, né? O título Olhinhos de Gato é um nome que ela dá a si mesma. Cada pessoa nesse livro tem um personagem que é a avó, a ama que cuidava dela e alguns outros personagens da infância. Então, o Olhinhos de Gato é a própria Cecília Meirelles. É um livro bastante curioso para entender quem foi a Cecília e quais foram os grandes acontecimentos que fizeram dela uma poeta tão genial e sensível. Então, o livro começa, o que eu vou ler para vocês é o primeiro trecho para entender a questão do olhar, entender a sensibilidade. E aí a gente parte para uma poesia que está publicada em Retrato Natural, que é um livro de 49, na qual ela diz sobre o vestido de uma moça que a gente vai comparar com o vestido de Laura, que é um poema do Ou Isto ou Aquilo. Então vou à leitura para vocês. 1. O suspirar do vento matinal por aquela alta folhagem e as mil coisas que começava a desenhar sobre o céu transparente. O seu sussurrante suspiro, a lua crescente branca e sem luz, esquecida no ar da manhã. Flocos de cores das nuvens, com fios de ouro pelo meio. Giro dos pombos para longe, longe, como para dar a volta ao mundo arqueando as asas. Cigarras de bronze e cristal sonoramente aderindo ao galho rugoso. E o piar dos passarinhos, goelas vermelhas contra a luz e ávidas, ávidas. Teias de aranha estendendo redes de prata pela laranjeira, moscas verdes zumbindo, duros besouros roliços, libélulas vestidas de vidro, formigas deslizando num interminável cortejo pela goiabeira abaixo, abelhas rodando em volta da rósea flor toda aberta, lagartixas correndo pelos tijolos dos muros, falas de bem-te-vi, pios de sabiá, pingo da torneira do tanque abrindo na água trêmulos círculos sucessivos. O gato amarelo caminhando cuidadoso pela beira do telhado. E no alto da cerca, o velho galo de curvos esporões endireitando o corpo para cantar. Depois ele abana a cabeça, agitando as barbas e os brincos moles e vermelhos, e punha-se a cacarejar cá para baixo, conversando com a família. E o pintinho tremendo, pri, 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 e esquivando-se todo diante de uma pobre minhoca. E um fiozinho de água perdendo-se, abandonado pela terra adiante numa interminável lágrima. E o vento levantando as folhas secas do chão, virando-as, pousando-as, carregando-as, deixando-as, o vento, aquele vento caricioso, subindo outra vez pela árvore acima, jogando fora as flores pequenas e os frutinhos murchos, e fugindo pelo céu, perseguindo pássaros e empurrando nuvens.
Olhinhos de gato, voltou os olhos fatigada. E aí começa a história, a avó dela vai medir a febre, porque ela vai, inclusive, falar sobre esse medo que as pessoas tinham que ela morresse, porque ela era muito frágil, uma criança muito doente, né? Então o livro começa com a situação de febre e ela olhando para o redor dela, pensando em tudo o que está acontecendo, como se fosse um gato, olhando cada pequeno movimento. Essa sensibilidade aparece na poesia dela, como a gente vai ver agora. Tudo isso que estou dizendo para vocês aconteceu paralelamente à obra poética da Cecília, que nos anos 30, final dos anos 30, já estava muito consagrada, né? Com publicação de Viagem, Vaga Música, Mar Absoluto. São obras que, para o público grande do Brasil e até de Portugal, já eram livros excelentes, né? De literatura mesmo, de poesia profunda. Então, tudo isso que eu estou dizendo para vocês é o segundo plano da literatura e da obra da Cecília. Em 1949, ela publica um livro muito interessante que se chama Retrato Natural. Livro que tem poesias que são aí super renomadas dela. E no meio desse livro tem esse poema que eu vou ler para vocês, para a gente entender como toda essa sensibilidade da infância, ela permanece na obra madura, né? Na grande obra da Cecília Meirelles, como as pessoas dizem, né? E como que essa questão aqui, essa menina com um vestido cheio de elementos da natureza, é ela mesma, né? Ela tem algumas crônicas, inclusive, em vários outros livros, que ela fala muito sobre esse tema, né? Da efemeridade num vestido de menina. E a gente acabou de ver ela observando a natureza quando era criança, né? No estado febril. Então eu vou ler esse poema e a gente vai conversar um pouquinho sobre a publicação Ou Isto ou Aquilo, na terceira parte. Ar livre. A menina translúcida passa. Vê-se a luz do sol dentro dos seus dedos. Brilha em sua narina o coral do dia. Leva o arco-íris em cada fio do cabelo. Em sua pele, madrepérolas hesitantes pintam leves alvoradas na neblina. Evaporam-se-lhes os vestidos na paisagem. É apenas o vento que vai levando seu corpo pelas alamedas. A cada passo, uma flor. A cada movimento, um pássaro. E quando para na ponte, as águas todas vão correndo em verdes lágrimas para dentro dos seus olhos. O poema traz, né, essa menina translúcida, essa menina feita de luz, que em vários momentos parece com a própria Cecília Meirelles, e na obra inteira dela, esses elementos da infância atravessam essa menina que se torna uma mulher ao longo do tempo, e mesmo sendo uma mulher, ela traz esses elementos, né, da infância e dessa menina que enxerga o mundo com esse olhar. Bom, a primeira publicação de Ou Isto ou Aquilo, ela é de 1964, o ano da morte da Cecília Meirelles. Ela morreu com 63 anos, nasceu em 1901. E ela estava viva na publicação. E a publicação é uma publicação lindíssima, que infelizmente nunca tive contato de pegar nas minhas próprias mãos, mas eu conheço algumas fotografias, né, que a gente vê pela internet. Quem fez as ilustrações foi Maria Bonomi, na verdade são xilogravuras. E tem uma crítica do Drummond que saiu no momento da publicação, dizendo que ele também partilhava da opinião da Cecília, que não existe livro para criança, né? O livro para criança é um livro que um adulto também gosta. Esse é um bom livro infantil. Se você faz uma coisa especificamente para criança, que é muito limitante, que é muito boba, que é muito simplificada no pior sentido da palavra, esse livro não é um livro interessante para criança, né? E aí o Drummond diz assim: uma caixa cheia de surpresas, um livrinho comprido com cara de brinquedo ou de bicho. Tenho dúvidas se fico para mim ou se passo os miúdos com os quais eu me relaciono. Então o próprio Drummond queria o livro para ele. E o livro realmente tem um formato muito diferente, ele é colorido, ele parece um jogo, ele é bem comprido e dividido no meio, então tem a poesia e do lado tem as ilustrações, e as ilustrações elas
transpassam, né, por esses poemas. O livro Ou Isto ou Aquilo é um livro que brinca bastante, né, com as palavras. Vai lembrar bastante o que a gente viu na Festa das Letras de 1934. Só que daí a Cecília realmente amadureceu completamente essas poesias, né, um conjunto grande de poemas. E eu vou ler para vocês agora O Vestido de Laura, com essa publicação lindíssima, com uma ilustração belíssima também. E vou ler para vocês o poema que está ao lado da bailarina, que é um poema super consagrado, que todos os educadores trabalham, das coisas boas que os educadores para criança ainda trabalham na escola. O Vestido de Laura. O vestido de Laura é de 3 babados, todos bordados. O primeiro todinho de flores, de muitas cores. No segundo, apenas borboletas voando num fino bando. No terceiro, estrelas de renda, talvez de lenda. O vestido de Laura, vamos ver agora, sem mais demora, que as estrelas passam, as borboletas, flores, perdem suas cores, e se não formos depressa, acabou-se o vestido todo bordado e florido. Então a gente percebe, né, como que a efemeridade, que é um dos pontos, dos leitmotivs aí da obra poética da Cecília, da cronística também, quando a gente vê as crônicas de viagem, das crônicas no geral que ela tem sobre todos os assuntos, a questão da passagem do tempo e de como o tempo ele não volta, né, atrás, é uma das coisas que mais a comovem. Então, na poesia para criança, o vestido da menina, ele é feito de coisas que vão sumir, né, que vão desaparecer. No Ar Livre, que é o poema da obra madura da Cecília, obra para adultos, a menina translúcida também está com seu vestido cheio de elementos que não são materializados, o cabelo dela é de arco-íris, então é uma menina que também tem a efemeridade em si. E em toda a sua obra permeia essa ideia das coisas pequenas que não têm fim. E a obra poética dela não tem essa distinção entre o que é obra para adultos e o que é obra para criança. Nas próprias palavras dela, naquele texto que ela publica em 1951, ela diz: tudo é uma literatura só. E talvez por isso seja tão importante que, mesmo com caráter didático em alguma maneira, né, porque, por exemplo, Isto ou Aquilo tem o poema do mosquito, que fala das letras do alfabeto, tem essa grande brincadeira com os sentimentos, né? É um livro inteiro que fala sobre os sentimentos da criança, como que os sentimentos da criança podem ser trabalhados, né? Então tem a menina trombuda, a menina que fica brava, que faz birra, tem 2 velhinhas, em como que essa passagem do tempo foi benéfica e feliz para as 2 irmãs velhinhas. Temos muitos personagens que são construídos com essa intenção de fazer as crianças se apaixonarem pela arte da vida, pela maneira como as pessoas vivem e são felizes, pelos sentimentos que desperta a nossa existência, pelo olhar cuidadoso e carinhoso que a gente deve ter com todos os pequenos movimentos da vida, com qualquer ser que exista no mundo, desde animais até vegetais, até pessoas. Tudo que existe merece a nossa atenção e a nossa sensibilização, né? A obra da Cecília é uma obra repleta disso. E a obra dela para crianças, que até hoje é lida, consagrada, uma publicação antiga, né? Que já tem ali o começo dela, em 1934, é uma obra que não poderia ser diferente. Então a Cecília Meirelles nos traz, por trás desse livro, Ou Isto ou Aquilo, que simbolicamente foi publicado no ano de sua morte, uma vida inteira de dedicação ao universo infantil e a maneira doce, respeitosa, cuidadosa e quase uma idolatria, né, com a qual ela olhava esse primeiro momento da nossa vida, a importância que existe em tudo que você faz acontecer de experiência estética para uma criança. Ela trabalha bem com a sonoridade, com a questão das ilustrações, que ela fez questão de escolher uma excelente gravurista para fazer, né? Então essa coisa do total, repleto, de como você impactar uma criança com a força da estética, para que ela goste e se apaixone pelo conhecimento. É isso.